Oi, pessoal! Bora falar de um tema que, olha, despenca na prova da OAB: responsabilidade civil do Estado. Entender direitinho quando e como o poder público tem que indenizar alguém é fundamental. Então, vamos mergulhar nesse assunto. Pois é, a pergunta de US$ 1 milhão é essa. Se a máquina pública trabalhando acaba causando um dano para alguém, e aí, quem assume esse prejuízo? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Aqui tá o coração da coisa toda, sabe? É tipo um cabo de guerra. De um lado, o Estado tem superpoderes para agir pelo bem de todo mundo. Mas, do outro, ele tem que jogar dentro das regras, respeitando o direito de cada um. É nesse equilíbrio, nessa tensão, que nascem as regras da responsabilidade do Estado. Bom, esse aqui é o nosso mapa da mina. A gente vai fazer uma viagem no tempo para entender de onde veio essa ideia. Depois vamos parar na regra que vale hoje, na nossa Constituição. Daí vamos entender a teoria por trás disso, ver o que precisa para rolar uma indenização e no final a gente fecha com os pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum para a prova. Então, vamos lá para a nossa primeira parada, a jornada histórica. O jeito que a gente encara a responsabilidade do Estado hoje foi uma construção, sabe? Levou tempo. Lá atrás, na época do absolutismo, a regra era clara: o rei não erra. Simples assim. O Estado era soberano, intocável e, portanto, irresponsável. Aí o mundo girou, veio o Estado de Direito lá no século XIX e as coisas começaram a mudar. O Estado até podia ser responsabilizado, mas só se ficasse provada a culpa do agente público. E ainda tinha uma divisão meio complicada entre atos de império e atos de gestão. Enfim, chegamos onde estamos hoje, na era das teorias publicistas em que a responsabilidade do Estado é objetiva, porque se entende que a própria atividade do Estado já gera um risco para todo mundo. E toda essa evolução nos trouxe até a nossa regra de ouro, que está lá na Constituição Federal. Vamos dar uma olhada nela? Tá aí. Esse é o famoso artigo 37, parágrafo 6º. Ele é a base de tudo. É ele que diz com todas as letras que a responsabilidade do Estado no Brasil é objetiva. E o que isso quer dizer na prática? Que a vítima não precisa quebrar a cabeça para provar que o Estado ou o agente teve culpa. Basta mostrar que a ação do Estado causou dano. Simples assim. Agora, olha só que interessante. Quem entra nessa dança? Não é só a União, os estados e os municípios, não. A Constituição foi bem clara. Empresas privadas que prestam serviços públicos também respondem do mesmo jeito. Sabe aquela concessionária de luz da sua cidade ou a empresa de ônibus? Se elas causarem um dano enquanto estão prestando serviço, a responsabilidade delas também é objetiva. Fica a dica. E aqui, gente, atenção máxima. Isso é tema quente de prova. Uma coisa é a relação do cidadão com o Estado. Outra, bem diferente, é a relação do Estado com o agente público que fez a besteira. O Estado paga a indenização para a vítima, certo? Mas depois ele pode cobrar esse valor do servidor. Só que, para isso, aí sim, ele vai ter que provar que o agente agiu com dolo ou culpa. Essa é a famosa ação de regresso. Certo, a gente já sabe que a responsabilidade é objetiva e que ela se baseia na ideia de risco. Mas existem dois tipos de risco. Qual será que o Brasil escolheu? Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. O risco integral seria uma loucura. O Estado pagaria por tudo, sempre, sem direito à defesa. Imagina se o dano foi culpa exclusiva da vítima. Mesmo assim, o Estado pagaria. Não faz muito sentido, né? É por isso que o Brasil adota como regra a teoria do risco administrativo. Ela diz que o Estado responde pelo risco de sua atividade, sim, mas ele pode se defender. Ele pode provar que a culpa não foi dele. É uma solução bem mais equilibrada. Ok, teoria entendida. Mas e na vida real? O que a pessoa que sofreu o dano precisa provar para conseguir ser indenizada pelo Estado? São esses três elementos aí, é um tripé. A conduta do Estado, o dano que a pessoa sofreu e o nexo causal, que é basicamente a prova de que uma coisa levou à outra. Tem que guardar essa tríade na cabeça porque ela é a chave de qualquer processo contra o Estado. Primeiro, a conduta. Pode ser uma ação, tipo uma viatura da polícia que bate num carro. Ou pode ser uma omissão, como a prefeitura que não conserta um buraco na rua e alguém se acidenta. E o mais importante, não interessa se o agente quis fazer aquilo ou se foi sem querer. A conduta por si só já é o primeiro passo. Segundo, o dano. O prejuízo tem que ser real, sabe? Não pode ser uma possibilidade de prejuízo. E um detalhe importante, o dano tem que ser especial e anormal. Ou seja, não é qualquer probleminha. Tem que ser um prejuízo que atinge aquela pessoa de um jeito muito mais forte do que os aborrecimentos normais do dia a dia.
E para fechar o tripé, o nexo causal é a ponte que liga a conduta do Estado ao dano. É preciso mostrar que o prejuízo só aconteceu por causa daquela ação ou omissão do poder público. Sem essa ligação, sem essa ponte, a história não se sustenta. Mas e se essa ponte quebrar? Se alguma coisa acontecer no meio do caminho e quebrar essa ligação de causa e efeito, o Estado ainda tem que pagar? A resposta é não, e é exatamente aqui que entra a defesa do Estado. São as chamadas excludentes de causalidade. Se o Estado conseguir provar que o dano aconteceu por culpa total da própria vítima, ou de uma outra pessoa que não tem nada a ver com o Estado, ou ainda por um evento da natureza totalmente imprevisível, aí ele quebra o nexo causal e, consequentemente, se livra da obrigação de indenizar. Ufa, chegamos na reta final. Agora é hora de amarrar tudo e guardar os pontos-chave que vão fazer a diferença na hora da prova. Então vamos lá, para nunca mais esquecer. A responsabilidade do Estado é objetiva, com base na teoria do risco administrativo. A vítima só precisa provar 3 coisas: conduta, dano e nexo causal. O Estado pode se defender com as excludentes de causalidade. E, por fim, a ação de regresso contra o servidor é subjetiva. Com esses pilares, não tem erro. Entender bem como funciona a responsabilidade do Estado não só ajuda a acertar questões específicas, mas, de verdade, ajuda a entender a lógica de todo o direito administrativo. É um tema que conecta tudo: poder, dever e, principalmente, a proteção dos nossos direitos. Com essa estrutura em mente, a responsabilidade civil do Estado deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças. Bons estudos e a gente se vê na próxima.